Bom, pessoal, bora tratar agora então sobre o fluxo de caixa, né? Então, por definição, né, fluxo de caixa são pagamentos e recebimentos de dinheiro efetuados ou realizados por uma empresa durante um projeto. Pagamentos e recebimentos aqui, pessoal, a gente pode entender como entradas e saídas, tá? Então, como eu já havia falado, a HP12C, ela vai toda a operação que nós realizarmos, ela vai entender essas operações como se fosse um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa no nosso curso nos servirá como uma representação gráfica de forma clara, né, das variações do fluxo em diferentes instantes de tempo. Instantes de tempo esses, né, que pode ser dias, pode ser meses, pode ser bimestres, semestres, né? Isso vai anos, né? Então vai depender do problema em análise, tá? Então, vamos direto então ver como é que são esses fluxos de caixa, né? Aí ter uma ideia geral sobre o que são esses fluxos, tá? Aqui é a representação de dois fluxos de caixas que são equivalentes, tá? Deixa eu ativar aqui a minha caneta para vocês terem uma melhor nós tratarmos desse assunto. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o primeiro fluxo de caixa aqui à esquerda da igualdade e o segundo fluxo. O que eu estou querendo falar por períodos iguais? Todo fluxo de caixa, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o eixo horizontal aqui do fluxo, né, ele vai servir para nos orientar no tempo. Então a gente tem um instante inicial, o início, né, da operação, sempre no momento zero, né, e os períodos seguintes. Então a gente vem o 1, vem o 2, vem o 3, vem o 4, que é apenas uma simplificação, a gente vai fazer vários exercícios utilizando essa ideia. Tá? Então, apenas para exemplificar, a gente tem aqui o período seguinte, né, que é o 1. E esse 1 pode ser o mês 1, pode ser o ano 1, o dia 1 do problema, tá? A gente vai depois verificar os vários formatos, os vários tipos de problema. O que a gente tem que ver, né, que além do tempo, né, então a gente vai chamar esse tempo aqui, que é essa, essa reta horizontal, na HP a gente vai chamar de N, tá? Mas além do tempo, a gente verifica aqui nesse fluxo que existem setas voltadas para cima, como essa aqui, e setas voltadas para baixo, como essa outra aqui. Uma que está nos informando um valor de 300 e a que está informando, e a seta para baixo está informando um valor de 200. Tá? Então qual é a ideia aqui? É bem intuitivo, né? As setas para cima significam recebimentos ou entradas no caixa, e as setas para baixo, os pagamentos ou saídas, tá bom, pessoal? Notem que nos dois gráficos, nos dois fluxos, tá? Nós temos no período inicial sempre a mesma seta aqui, ó, tá? De 400. Mas, né, no segundo gráfico a gente tem um 100 ao invés das duas setas, né, aqui do primeiro. O que significa? Bom, eles não são diferentes, por que a gente está dizendo que os gráficos são equivalentes? Bom, primeira coisa é que os períodos são iguais. E a segunda observação, que aqui esses 100 reais refere-se ao saldo, tá? Então se eu tenho 300 de entrada e 200 de saída, a diferença é 100, é o saldo que é positivo. Eu posso também demonstrar como o segundo fluxo de caixa aqui, tá bom? Por falar em saldo, tá? Esse tipo de fluxo ele vai nos ser muito útil mais para frente quando a gente for analisar projetos de investimento, tá? Onde a gente vai tratar sobre receita líquida, né? A receita bruta menos os custos variáveis, tá? A gente vai tratar mais ou menos nesse sentido em termos de saldo, tá? Mas de qualquer forma, se o período são iguais, a gente pode fazer a equivalência, né, de fluxo a partir do saldo e o detalhamento de entrada e saída, como a gente está verificando aqui.
Outra coisa importante aqui, moçada, que a gente tem que levar em consideração, que quando a gente vai desenvolver um fluxo como esse, vocês observam, ó, que essa escala aqui para esse valor 300 é maior do que, por exemplo, essa outra escala aqui para o valor de 200, tá? A gente não precisa ser preciso, né, mas a gente tem que dar esse ar, né, de proporcionalidade numa representação gráfica. A gente não pode cometer erros, né? Senão a gente vai estar informando, né, qual é o objetivo de um gráfico? Informar. Se a gente informar de forma incorreta, a gente pode gerar conclusões erradas. Assim como, ó, a escala do 100 é menor do que todos esses outros três exemplos, né? Podemos observar que a escala do 400 aqui, né, é bem maior do que todas as outras setas. Então a gente dá a devida proporcionalidade de escala ao desenvolver esses tipos de fluxos, tá bom? Agora vão existir, pessoal, períodos diferentes, né? Nesse caso de períodos diferentes, a gente precisa calcular a equivalência de valores por meio das taxas de juros, né? E a equivalência de taxas de juros é um assunto mais para frente. Primeiro a gente vai estudar, né? A gente vai passo a passo, vai complicando, né? A gente vai começar com juros simples, depois juros compostos, tá bom? Vamos falar sobre descontos ainda nas próximas aulas, e aí sim a gente vai tratar sobre a equivalência de taxas de juros, quando a gente vai entender a diferença entre juros nominais e juros efetivos, que é de fato o que importa. E aí a gente vou criar contextos, né, para explicar para vocês a importância, né, de nós sabermos fazer esse tipo de cálculo. Mas antes de iniciarmos o processo de calcular, né, aplicar em fórmulas, analisar os problemas, a gente vai fazendo passo a passo, criando, como eu estava falando na aula anterior, as bases conceituais para nós desenvolvermos um bom curso de cálculo. De cálculo não, de matemática financeira, beleza? Bom, dadas essas explicações, né, a gente pode caracterizar os fluxos de caixa de diversas formas. Por exemplo, imagine uma aplicação, uma poupança, né, a gente tem um objetivo lá no futuro, juntar uma grana, né, e a gente decide, né, todos os meses, né, fazer uma aplicação constante, uma aplicação uniforme de R$ 100 aqui. Né, então vai chegar lá no futuro, a gente vai encontrar um montante que a gente quer alcançar. Então o fluxo de caixa aqui, por que ele está com setas voltadas para baixo, professor? Bom, a gente começa aqui no momento zero e aí todos os meses a gente vai fazendo essa aplicação de forma constante. Se é constante ou uniforme, né, as setas possuem a mesma proporção de escalas aqui. Show de bola. Tá? Mas por que estão para baixo? Porque imaginem, né, pessoal, a gente vai fazer uma aplicação na poupança, né, a gente está pegando um dinheiro que a gente poderia consumir no presente, né, e está tirando do bolso para depositar no banco, para fazer esse tipo de aplicação. Então é uma saída para a gente. Show de bola? Na outra perspectiva, imagine que a gente acumulou essa grana aqui. Bom, a gente acumulou essa grana, então bora pegar essa grana lá no futuro, né, em duas etapas, né, o nosso plano, e pega esse plano, essa grana, que é uma exemplificação, tá, pessoal? E aí vamos investir essa grana, né, esse montante. A partir do momento que a gente investe, o que a gente obtém? Novamente, a gente pegou, ó, entrou, a gente recuperou, né, o dinheiro que a gente acumulou aplicando na poupança, então é uma seta para cima lá no futuro. Mas a partir do momento que a gente resgata essa grana e a gente passa a investir, né, esse montante, ele passa novamente, ó, a ser uma saída em termos de fluxo. Mas agora em outro contexto, bora aplicar essa grana num projeto, investir num projeto. E quando a gente faz isso, pessoal, o que a gente espera? Que esse projeto, né, nos dê rentabilidades. E aí muda, ó, pessoal, a situação. Tá? A gente faz um sacrifício na primeira etapa aqui, e aí no segundo a gente vai demonstrar um fluxo de caixa numa outra perspectiva, que é de retornos, né, a partir de uma aplicação inicial, de um montante inicial. Show de bola? E de forma constante, né?
Então, quer dizer, a gente se sacrifica no início, vamos dizer assim, e num segundo momento, esse dinheiro, esse retorno passa a ser passivo na nossa rentabilidade. Tudo bem? Obviamente que não é tão simples assim, esses valores não necessariamente vão ser constantes, uniformes, a gente vai ver mais para frente diversos problemas envolvendo fluxos de caixa. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula, quando a gente vai tratar agora sobre juros simples. Vamos botar a mão na massa agora, aplicando algumas fórmulas, iniciando com juros simples, tá bom? Se vê na próxima aula. Até mais.